essas coisas, né? Pronto, gente, começando a nossa gravação, né? Tudo agora que a gente falar será prova em caso de processo, né? Então vamos começar. Vou colocar aqui em tela cheia. Micael, eu gostaria que você, assim, não ficasse provocando, né? O Micael, ele gosta, viu? Micael gosta, viu? Eu só sei o seguinte, que as pessoas vão ficando famosas, né? Enfim, gente, nossa aula de hoje é a primeira parte do projeto de vocês, é a parte de... Ai, Senhor, eu também tenho todas, viu, Lucas? Tenho todas as figurinhas. Nesse ritmo vai ter que parar a gravação e começar de novo. Não. Não tem nomes. Então, a gente vai ter aqui a primeira parte do projeto, onde se faz necessário fazer a escolha do manancial, onde a gente vai retirar a água para fazer determinado uso. Seja esse uso um consumo humano, uma irrigação, uma utilização para uma indústria ou qualquer outra atividade econômica, né? Então, essa parte de manancial é a primeira preocupação que eu vou ter quando eu for fazer o meu projeto de abastecimento. Porque o meu projeto de abastecimento é o quê? Eu trazer água para determinado uso, de modo que eu tenha essa água tanto em termos de quantidade como em termos de qualidade suficiente. Até agora na disciplina nós vimos nessa primeira etapa toda a parte de qualidade. Então, a partir de agora, a gente vai se preocupar mais com a quantidade. E quando a gente fala de quantidade de água, a gente vai sempre relacionar com conceitos de hidráulica. É aquela disciplina que vocês, né, gostam bastante. E aí, mas nada, não tem nada muito aprofundado não, né, gente? Claro que a gente não tem como fugir da hidráulica. Mas aí a gente vai ver os critérios que a gente vai utilizar em termos de velocidade, vazão, tem outros conceitos também que vocês vão ver, né? Pressão mínima e máxima. E tudo isso vai permitir com que a água chegue em quantidade suficiente. Então, nós vamos ver aqui que nós temos dois tipos de mananciais. Como a gente conhece bem, os mananciais podem ser superficiais ou os subterrâneos. A nossa utilização dos subterrâneos, ela é extremamente emergencial. O que é que significa dizer isso? O subterrâneo, ele só é usado, na verdade, na falta do manancial superficial. Nossa, professora, mas a água subterrânea ela tem uma boa qualidade. A água subterrânea, muitas vezes, ela é muito melhor em termos de qualidade do que a superficial. Sim, concordo. Porém, o custo para fazer uma captação em reservatórios subterrâneos é muito maior, porque a gente vai precisar, muitas vezes, de quê? De bombeamento. E tudo que envolve bombeamento envolve energia elétrica e envolve um maior custo. Então, o subterrâneo, ele é emergencial, certo? Não estou dizendo aqui que o subterrâneo não pode ser usado, não. O subterrâneo, ele é usado muitas vezes em quadros de escassez hídrica, por dois motivos. Primeiro, porque o subterrâneo é caro. Segundo, porque o subterrâneo ele está relacionado com várias outras coisas, né, dentro lá do meu lençol freático,
tais como a estabilidade do solo, tais como a dependência desse fluxo subterrâneo para fazer a manutenção de rios, de corpos hídricos. Então, eu não posso fazer essa retirada excessiva, porque eu vou prejudicar toda uma cadeia, né, de elementos, tanto na litosfera como na hidrosfera, e isso vai prejudicar bastante, certo? Então, os mananciais, a gente sabe muito bem, né, que na nossa região aqui no semiárido nordestino, nós vamos ter um problema muito sério de falta de água. Por quê? A maioria, não só a gente agora, viu? O Sudeste também, né? Vocês sabem, né? Como é? A roda gigante da vida, ela gira, né? Uma hora você está em cima, outra está embaixo. Agora o Sudeste está sofrendo com os reservatórios na seca, né? Não estou rindo, eu estou apenas descrevendo, tá, gente? Então, assim, nós temos precipitações baixas e, somado a isso, nós temos uma evaporação muito alta por causa da nossa proximidade com a linha do Equador e a insolação solar é muito alta. Então, a gente tem lá naquela equação do balanço hídrico, lá em hidrologia, que todo mundo está pagando ou vai pagar, a maioria, a gente vai ter o quê? Uma grande perda e uma entrada pequena. Isso resulta em quê? A gente resulta em corpos hídricos, né, muitas vezes insuficientes para abastecer a população. Outro problema dos nossos corpos hídricos aqui, especificamente no Ceará, é a questão da eutrofização. Muitas vezes esse corpo hídrico, aqui ele tá, vocês vejam aqui que aqui são vários níveiszinhos e já está lá embaixo. Ó. E aí essa água, quando ela fica num nível muito baixo, ela começa a ter uma alta concentração de algas, né? E essas algas, elas em excesso, elas são maléficas, tá? Então, nós vamos ter esse problema aqui na nossa região, tanto em termos de quantidade como qualidade. E aí a gente tem outro problema muito controverso, muito polêmico. Vocês não sabem a briga que isso dá. Como eu faço parte do comitê de gestão lá do Baixo Jaguaribe, né? A grande briga é o pessoal constrói os açudes, faz lá o canal, né, do trabalhador, vocês conhecem, né? E aí a água vai para onde? A maioria vai para a região metropolitana. E por onde passa essa água, por todo o Vale do Jaguaribe, o pessoal fica sem água. E aí o pessoal fica sem água e, infelizmente, ficam reféns dos carros-pipas, né? Ou seja, você tem a água na sua região, porém, por questões de gerência, tá? Estou dizendo isso assim, porque não é questão, é uma questão muito maior que a gente, porque envolve poder público, envolve setor empresarial, envolve, enfim, gente de alto escalão, né? E aí essa água vai para a região metropolitana. E as pessoas, elas ficam sem água, né? Então, ou importada insuficiente, ou praticamente sem água mesmo. Até para a sua lavoura pequena, muitas pessoas não têm essa água. Então, as pessoas muitas vezes usam essa água subterrânea por causa dessa questão também, que é uma questão meio que mais de gerência mesmo de recursos hídricos. Então, o subterrâneo ele só deve ser usado em caso emergencial. Tudo acima disso é considerado um excesso. A gente sabe muito bem, né, que nosso escoamento superficial, ou seja, a nossa água superficial, ela é resultado de uma equação de várias, digamos assim, várias variáveis. A gente tem a precipitação, a evaporação, a cobertura vegetal da minha bacia hidrográfica, né, também vai interferir. Tem todas as variáveis aqui, eu não vou explicar isso porque isso é mais de hidrologia, né, mas só vocês entenderem que o meu escoamento superficial, ele é resultado da influência de todos esses parâmetros. Então, eu não posso isolar o meu manancial superficial, né, tratar ele como uma coisa única, porque ele depende de muita coisa. Ele depende da minha precipitação, que a gente sabe que a precipitação depende do quê? Das condições climáticas, né, da
do momento do ano, se a gente está na quadra chuvosa, se a gente está na estiagem. Enfim, ela vai ser uma combinação dinâmica nas áreas de descarga da bacia hidrográfica, certo? Então, nós vamos ter um manancial, se a gente está falando do rio, a gente vai ter uma nascente, né, que é um lugar geralmente mais alto, e aí a gente vai ter, né, o leito do rio, a foz, e lá na frente, se for o caso de um rio que vai desaguar no oceano, né, muitas vezes, ou então ele deságua em outro rio, mas de todo jeito vai desaguar no oceano, a gente tem muitas vezes a formação de um delta, né? E aí o que é que eu quero dizer? Nossos barramentos, que a gente chama de açude, o que é que eles são, na verdade? Eles são como se eu tivesse toda a minha rede de drenagem e eu colocasse barramentos em alguns pontos, né, para acumular água. Porque muitas vezes essa vazão aqui, ela é pequena, porém, se eu fizer um barramento, aí eu consigo aumentar ela e eu faço o que a gente chama de reservatório, tá? Então, os nossos famosos açudes, no contexto de hidrologia, eles, ou saneamento 1, vão ser os nossos reservatórios. E aí, esses reservatórios, eles são uma tentativa para fazer, tornar esse manancial superficial suficientemente, né, adequado para mim, para o meu abastecimento. Então, a gente tem as vazões e o estante T, né? A gente tem aqui nossa, como se a gente imaginasse aqui a nossa nascente do meu rio. Imagina lá, onde é a nascente do Rio Jaguaribe? Alguém sabe? É lá no, nem sei, viu? É lá no Alto Jaguari. Qual é o município? Alguém conhece? Eu não lembro, não. Eu sei onde é onde ele deságua no oceano, mas eu não lembro a nascente dele. Alguém sabe, gente? Aí os profundos conhecedores da geografia cearense. Mas assim, tu não tem vergonha, assim. Nem o cearense sabe, então eu tô perdoada. Então nós temos aqui, gente, o meio não, vocês não vão relacionar isso com mecânica do solo, não, que não tem nada a ver, viu, Francisco Lucas? Esquece mecânica dos solos. Nós vamos já ter, ter o meio aqui não saturado, né? Essa é a questão do fluxo subterrâneo. E a gente tem aqui o meio saturado, que é a altura do lençol freático. E é aquela região que envolve ali a ascensão capilar. Então, essa água ela está bastante úmida, né? Vai ser chamada de meio saturado, né? E aí a gente tem o escoamento subterrâneo, que vai ser tanto no sentido aqui, ó, do meu rio, e o escoamento superficial, que está nessa região aqui, entre a superfície e entre o lençol freático. Então, veja que tudo alimenta a minha, o meu rio. Então, à medida que eu faço sucessivas explorações, muitas vezes Francisco, ilegais, oi, eu pesquisei aqui no Google, diz que é em Tauá, nascente. tá lá. Lá em Ah, Tauá. É longe, viu? mas Tauá não é perto de Guaramiranga, não? Ou eu estou confundindo? Vai, me corrige aí. Diz aí, Thaleson, tu que é conhecedor de Guaramiranga. Ah, mas que é a cidade que aquele menino mora, o Thales, que ele faz mestrado em estruturas, é. Ah, era Tauá mesmo. É que o Thales, não sei se vocês conhecem, ele faz mestrado em estruturas. Ele era dessa cidade aí. Ah, perto de Icó, né? Misericórdia. Eu passo em Icó às vezes, mas nem olho, né? É perto do Iguatu. De vez em quando eu confundo as cidades. Uma vez eu confundi, não foi, Emanuel? Iguatu com Quixadá, não foi? Menina. Ainda bem assim que vocês me perdoam, né? O Thaleson vive em Guaramiranga, ele fez logo a correção, né, Thaleson? Vive em Guaramiranga. Nesse momento ele deve estar lá em Guaramiranga.
Pois é. Não, menino, depois daquela cidade ali, o Iraúna, nem sei onde é que fica ali perto da divisa. Eu não sei nem mais que onde eu tô. Menina. Ele conhece todos os municípios lá daquela região. Inclusive, aquela região é muito favorecida, né? Primeiro, porque chove bastante. Segundo, por causa das temperaturas, né? Então, assim, é muito favorecida hidrologicamente. Não estou falando de riqueza, né? Estou falando de hidrologia. Né? Então, nós temos aqui, gente, essa alimentação do meu leite. Significa dizer que se eu fizer várias explorações subterrâneas ilegais, o que é que significa legal? Se eu uso uma vazão máxima, muito grande, e eu não faço processo de outorga, né? E aí isso é chamado exploração ilegal, né? Que o povo faz muito, a gente sabe muito bem. E aí eu vou fazendo com que o meu rio ele fique cada vez mais digamos assim, raso, né? Porque na época da estiagem, ele vai depender do meu escoamento subterrâneo, que é quem segura as pontas mesmo, né? Na época da estiagem é o meu escoamento subterrâneo. Então, aqui nós temos os três escoamentos, só para lembrar para vocês, né? Superficial, subsuperficial, escoamento e base. Então, nosso escoamento total é resultado dos três. Significa dizer que eu não posso isolar uma coisa da outra. Então, nós temos aqui essas vazões, elas podem ser medidas em um tempo discreto, né? Ou seja, valores pontuais, né? Valores cheios. E aí eu vou fazer a verificação da vazão ao longo do tempo. Então, aqui nós temos um gráficozinho, um exemplo, né? Da nossa um exemplo, né, aqui foi da estação São Félix do Araguaia, né, só um exemplo para vocês, mas pode ser feito em qualquer curso de rio. E aí a gente vai fazendo por meio da determinação da cota ao longo do tempo, vocês vejam que a gente consegue fazer esse monitoramento. Conseguimos perceber muito claramente, né, a nossa variação em determinados pontos do ano. Esses meses aqui, ó, vai até 12, e a gente percebe aqui, ó, de julho para dezembro, o nosso nível aqui ele desce bastante, né? Que a gente sabe muito bem que depois de agosto, mais ou menos, para dezembro, basicamente, é só sol, né? São chuvas pontuais que acontecem, mas não são suficientes para abastecer os rios, isso no Brasil, né? 913, isso, exatamente, Hernani, é a cota máxima. Então, percebam que a gente tem, por meio desse monitoramento, a possibilidade de verificar o nível do reservatório, do rio, seja do que for, e aí a gente consegue, muitas vezes, com uma série de dados dessa, vamos supor que a gente tem uma série de dados de 30 anos, a gente consegue fazer previsões, ou seja, a gente consegue fazer digamos que, aferições de como vai se comportar lá na frente, né? Então, a gente tem os mananciais superficiais, eles podem ser monitorados em termos volumétricos por meio do método da curva-chave. O que é a curva-chave? Eu vou ter uma cota e para essa cota eu vou ter determinada vazão, que é o que a gente chama de curva-cota-descarga. Descarga é um termo usado, né, muitas vezes, para falar em vazão. Aí nós vamos ter aqui, vejam que a gente tem uma seção aqui, cada pontinho desse eu vou ter uma determinada altura, e essa curva, com a altura, eu consigo determinar a minha vazão. Veja que é bem prático, né? É uma coisa muito prática, e aí eu consigo fazer essa medição da lâmina por meio desses equipamentozinhos aqui. Não seria nem equipamento, né, gente? Porque, na verdade, isso aqui é uma réguazinha que você deixa, que é chamada
régua milimétrica, e aí você deixa ela fixa no rio e aí você vai lá, né, fazer, né, o pessoal da Agência Nacional de Águas vai fazer o monitoramento. E aí você consegue determinar a vazão. Então, vou fazer várias medições, leituras de linígrafo, é outro equipamento também usado, né, que na verdade o linígrafo é um aprimoramento dessa régua. E aí eu vou fazer 2 leituras diárias, né? Com base nessa curva e com as leituras de níveis, eu obtenho a série de vazão. Então, percebam que essa relação aqui, curva-chave, ou seja, cota-vazão, ela é específica para cada corpo hídrico, para cada rio, né? Seja o que for. Então, eu não posso usar a mesma equação de curva-chave para o açude de Oroz no açude Castanhão, porque eu vou ter o quê? A questão da área influenciando, né? Então, essa curva-chave, essa relação vazão e cota, ela é específica para cada corpo hídrico. Então, nós temos aqui como é medida, né? Aqui as nossas réguazinhas são colocadas, e aí eu consigo fazer a minha aferição, certo? Por isso que a gente consegue, muitas vezes, escutar o açude e tal, subiu tanto em volume. Aí você já tem que ter pensado, mas como é que eles mediram esse volume? Eles fizeram um integral, fizeram o quê? Então, é por meio disso, por meio da minha lâmina, que aumentou, e aí eu relaciono com a curva-chave e consigo achar a minha vazão. E aí, depende muito da precisão da curva-chave. As séries projetos de recursos são influenciados pela qualidade desses dados, porque para eu chegar nessa curva-chave eu tenho que ter feito antes essa equação, né? E por isso que depende da qualidade dos dados, eu tenho que ter um banco de dados inicial. E ela é definida com 10 a 12 observações. 10 a 12 pontos eu consigo fazer a curva-chave e aí eu vou ter a curva-chave para determinado corpo hídrico. E aí, outra forma de fazer o nosso monitoramento do manancial é por meio do molinete. Tá, gente? Vocês vão pensar que isso aqui é um motorzinho do barco, mas não é. Isso aqui é um equipamento, isso aqui de fato é um equipamento, né? E aí eu vou conseguir medir a velocidade. Professora, mas para que medir velocidade? Porque eu medi, né? Eu vou ter a minha informação. Deixa eu voltar aqui. Eu vou ter a minha informação aqui. Nessa seção aqui, eu consigo medir a área, que eu vou explicar lá na frente. E se eu quiser verificar a velocidade ao longo aqui das seções, né, da parte das subseções dessa grande seção do rio, eu faço a relação velocidade vezes área. E aí eu consigo a minha vazão nas diversas profundidades, né, do meu corpo hídrico. Então, isso é outra forma de monitoramento. Esse monitoramento ele serve para subsidiar a escolha do meu manancial. Para eu escolher o meu manancial, eu tenho que saber quanto de água ele tem, senão eu não posso avaliar. Então, todos esses aparatos são no sentido de possibilitar esse meu monitoramento. Então, esse molinete aqui, ele fica girando, né? E aí o número de rotações vai ter uma curva de calibração, né? Que é uma curva que se descreve por velocidade igual a mais B vezes N, onde A e B são parâmetros de ajuste da equação, e N é o número de rotações. E aí, eu tendo a minha informação da velocidade, eu vou ter a multiplicação pela área e eu vou ter a vazão. E aí, para ter a vazão total, eu somo todas as microvazões, certo? Então, essa curvazinha aqui, essa equação, né, da reta, nós vamos ter uma equação para cada equipamento desse molinete aqui. Quando ele vem, já de fabricação, ele já vem com essa equação aqui. Então, eu só vou determinar o número de rotações e consigo a velocidade. E aí a área eu consigo fazer também
essa determinação aqui com auxílio dessa régua. Então, eu tenho a velocidade e eu tenho a área também. Sendo que eu tenho que fazer para cada seção dessa aqui, ó, porque a gente sabe que um rio, ele não é um canal, né? Ele não tem a sua seção toda bonitinha, não. Então, eu vou ter aqui no meio mais fundo, nas bordas eu vou ter aqui, por exemplo, ó, nas bordas eu vou ter aqui a seção bem menos profunda, então por isso que eu tenho que fazer vários pontos, certo? E essa quantidade de pontos depende da minha largura do corpo hídrico, certo? Imagina a gente medir a vazão no rio Amazonas utilizando apenas o ponto do meio, sendo que esse rio é muito extenso em termos de largura. Então, por isso que eu preciso fazer vários pontos, porque o rio ele tem essa seção irregular, certo? Então, a gente tem aqui, acho que aqui ficou a letra branca. Às vezes eu boto assim a letra branca, né, do nada. Deixa eu só ver aqui o que foi. Eu acho genial você botar uma letra branca no fundo branco, viu, gente? Aprendam comigo. Então, nós temos aqui, nas épocas, né, de estiagem, nós vamos ter descargas mínimas anuais, né? Que é outra variável, né? Imagine aqui, não sei se vocês já pensaram nisso, que a gente vai ter, ao longo do ano, diferentes precipitações, diferentes taxas de evaporação. E isso vai influenciar muito na minha descarga, né? Na minha vazão superficial do meu corpo hídrico. Então, durante aqui esse estudo, se pensou em usar e considerar uma vazão do projeto, que é o que a gente chama de vazão mínima. Então, qual o critério que eu uso para tratar dessa vazão mínima? A gente pega as descargas mínimas, ou seja, as vazões mínimas anuais, para uma duração de 7 dias. Ou seja, a gente considera as vazões mínimas, as 7 vazões mínimas se tira a média. E aí é o que a gente chama de Q7. Então, essa Q7 que a gente chama, ela é como se fosse uma vazão mínima de projeto. E aí a gente tem essa vazão de estiagem, que a gente chama, está diretamente relacionada com problemas de abastecimento industrial, público, agrícola, redução na capacidade de autodepuração e manutenção de ecossistemas. E aí a gente tem também, vocês vejam que eu falei da questão da permissão para retirar as águas, que tem as nossas velhas irregularidades, né? Então, tudo isso é com relação à legislação, né? A gente tem a legislação mais antiga, que é a Lei das Águas, que é muito antiga, é a primeira legislação nesse sentido, e aí a outorga, que foi, digamos que, descrita legalmente, né, que é uma permissão para retirar determinado volume de água, vazão, tanto em manancial superficial como em manancial subterrâneo, na lei da Política Nacional dos Recursos Hídricos, né? Então, esses órgãos gestores vão estabelecer critérios para a vazão máxima outorgável. E esses critérios são geralmente critérios técnicos, né? Por meio de séries de vazões, de medição de vazões no reservatório ou no corpo hídrico, o meu órgão, né, que são os comitês de bacia, eles vão dizer a vazão máxima outorgável, ou seja, a quantidade máxima que eu posso retirar daquele manancial. E sabendo, né, que sempre o abastecimento público é prioritário, certo? Porém, sempre vai estar sujeito à análise. Em épocas de escassez, a prioridade é abastecimento humano e dessenetação de animais, certo? Então, não podemos, né, saber se o nosso manancial poderá atender a nossa demanda se não analisarmos a vazão máxima outorgada. Ou seja, você está lá projetando um sistema de abastecimento para Iguatu, por exemplo, né, Manuel? E aí você vai procurar os possíveis mananciais. Aí você vai precisar de duas informações.
primeiro, como é que está a situação do meu reservatório, do meu corpo hídrico, que eu quero eleger ele para o meu sistema de abastecimento. Então, eu preciso olhar a quantidade, né, de água que ele tem e eu preciso saber a vazão máxima outorgável, ou seja, a quantidade máxima de água que eu posso pegar desse corpo hídrico, que é o quê? Algo que é determinado pelos comitês de bacia. Então, se a minha vazão da minha cidade, do meu município, a minha vazão do projeto for maior, eu não vou poder pegar, certo? E aí tem outra relação também. Essa minha vazão máxima outorgável, ela já considera as vazões que são já usadas. Eles fazem um cálculo já considerando todo mundo que pega essa água. Então, por isso que ela é limitada. À medida que existem retiradas ilegais, elas estão fugindo do meu cálculo para determinar a vazão máxima outorgável. Então, vejam que é algo muito complicado, essas retiradas clandestinas, tanto em termos de escoamento subterrâneo, como em termos de escoamento superficial. O pessoal vai lá, o Guilherme lá na fazenda dele, faz uma ligação clandestina com a adutora dessa, então ele está interferindo aqui no meu cálculo da vazão máxima outorgável, certo? E muitas vezes o pessoal reduz essa vazão máxima outorgável na época de estiagem, porque ele sabe que aquela época ali de julho a dezembro ela é muito complicada. Então o pessoal dá uma reduzida justamente para conseguir segurar as pontas. Aí você vai lá e faz sua retirada ilegal, aí complica, né? Não, Francisco Lucas? Faz lá o gato. Então a gente tem o volume outorgado no Ceará, não deverá exceder, né, 9 de 10, ou seja, 0,9, né, da vazão regularizada anual, com 90% de garantia. Professora, não entendi nada. Vejam que essa informação aqui está tanto em termos de vazão, quantidade, como em termos de probabilidade de ocorrer. Porque a gente tem uma variávelzinha chamada permanência. Professora, como assim? Permanência é igual lá na hidrologia, a gente tem tempo de retorno, tem? Aí tem a frequência de ocorrer. Pronto, é a mesma ideia, sempre que aqui é com relação à vazão superficial. Então, percebam que aquela série de dados que eu tenho várias vazões no tempo, eu consigo fazer uma relação da vazão com quantas vezes no tempo ela aconteceu. Então, eu relaciono vazão com frequência, certo? Quem é que faz isso? Eu? Não, o pessoal lá é da área técnica, né? Então, eles fazem essa curva permanência e aí eu consigo determinar quais são as possibilidades de ocorrer determinada vazão. Então, eu vou aqui em 90%. Vejam que à medida que eu aumento a minha vazão, reduz a frequência. Então, vejam que isso é muito parecido com aquele conceito de tempo de retorno, né? Aquela curva IDF, já fazendo revisão para a hidrologia, né? Vazões maiores têm possibilidade menor de ocorrer. Então, no estado do Ceará, que são as leis, né, que estão legislando esse valor máximo, não deverá exceder, né, 90%, né, da vazão regularizada anual com 90% de garantia. Então, a gente vai aqui em 90% e vê a vazão de 90%, vamos supor, 7 metros por segundo, vamos supor. E aí a minha vazão máxima não pode ser maior que 90% desse valorzinho aqui, 7%. Então, vejam que eu estou utilizando, né, a informação frequência, ou seja, possibilidade de ocorrer, que é o que a gente chama de garantia, aqui, com a vazão. Certo? E aí, cada comitê ele vai legislar alguma coisa específica, certo?
cada comitê de bacia. A gente tem um comitê do Salgado, a gente tem um comitê do Alto Jaguaribe, do Baixo, do Médio. Aí a gente tem ali na região ali de Crateús, comitê dos Sertões de Crateús. Então, cada região do Ceará vai ter seu comitê, certo? E aí eles vão legislar sobre essas informações. Mas lembrando que essa lei aqui, ela é estadual, então ela está acima dos comitês, né, que são locais. Como se constrói a curva permanência? Gente, nada mais é do que eu colocar as vazões da série de dados em função da frequência, né? Atribuir a cada vazão ordenada sua respectiva ordem, primeiro ordem em ordem decrescente, né? Da maior para a menor, associar cada vazão à sua probabilidade de ser igualada ou superada. Então, vai dar algo nesse sentido aqui. E cada curva permanência, ela é específica de cada corpo hídrico, certo? Então, no projeto, como é que vocês vão fazer? Vocês vão abrir o site, Hidros, é só clicar no link, e aí vocês vão clicar no reservatório que deseja analisar. Lá tem todos os reservatórios que são monitorados. Clicar em evolução do volume, que eu vou mostrar aqui. E aí, no caso, né, seria, se eu fosse pedir, transformar o gráfico QM versus P. Claro que isso aqui dá muito trabalho. Para esse semestre eu não vou pedir, eu vou simplesmente pedir para vocês usarem a vazão média, que eu vou mostrar como faz. Eu vou retirar aqui a projeção. E vou abrir aqui o site do portal hidrológico. Site muito chique, por sinal, viu? Então, esse é o portal hidrológico do Ceará, que ele é alimentado, né, gerenciado pela FUNSEMI e também com auxílio da COGE, né, Companhia de Gestão de Recursos Hídricos. Então, eu acho que tem um zoom muito grande aqui, que eu sou ceguinha, viu? Aí vocês vão ver aqui o estado do Ceará com todos os reservatórios que são monitorados, certo? Vocês estão vendo direitinho? Aí aqui tem, ó, nosso alto. Vejam que tem umas limitações aqui, com relação às bacias. As bacias não, os comitês, né? Então, nós vamos ter aqui o comitê do Alto Jaguaribe, médio e baixo. E aí aqui é do Salgado, aqui na região de Juazeiro. Pronto. Aí aqui a gente tem, vejam que a gente tem vários triângulozinhos. Cada triângulozinho desse é um reservatório monitorado, um corpo hídrico monitorado. E aí eu vou ter aqui, ó, volumes armazenados. Vejam que a gente tem... Meu Deus. Veja que a gente tem aqui várias coresinhas, ó. 0 a 10, 30, 50, 70 a 100. E aí a gente tem as faixas dos volumes ocupados. Por meio do quê? Eles conseguem essa informação por meio de monitoramento, né? E aí, por exemplo, vamos lá no Iguatu. Vamos ver aqui, o açude, vamos colocar aqui um exemplo aqui. O açude de Oroz, né? Isso aqui, ó. O açude de Oroz... O açude de Oroz, um exemplo, ele tem uma capacidade de 1940, né, hectametros cúbicos, né, que é a unidade que eles consideram mais significativa, né. A cota, 191,09 metros, o volume que ele está, o volume em termos de porcentagem, a vazão, certo? Então, percebam que eles têm todos os dados de monitoramento, né, com base em batimetria. E aí, eu vou usar essa informação aqui. Deixa
Deixa eu ver aqui. Eles têm aqui várias informações, ou, por exemplo, dos últimos 7 dias, todas as informações. Vejam que o Alto Jaguaribe tem vários, o Oroz tem todas essas, até Tauá, né, também está sendo monitorado. Então, no último dia, então eles têm também dados diários, mas no caso de vocês não vão utilizar esses dados diários, eu estou mostrando que vocês têm. Tem também questão de chuvas, né? Nesse caso é uma coisa nova, tem também dados de eutrofização, porque é uma coisa bem nova, viu? Isso é bem recente, essa informação. Então, nós temos a condição de eutrofização dos reservatórios, em termos de qualidade. Vejam que a maioria está amarelo. A maioria aqui, ó, desde a região, inclusive, metropolitana. E aí, que é eutotrófica, que é perto do máximo. A oligotrófica é, digamos assim, menos eutrofizada, e hipertrófica mais eutrofizada. A maioria está perto, né, aqui a eutrófica, né, está uma eutrofização bem significativa. Eu acho que 80% dos reservatórios, né, estão nessa situação de eutrofização. Inclusive o nosso próprio Castanhão aqui, ó. E a gente tem um monitoramento. Olha que coisa chique, ó. Vocês vejam aqui, ele estava oligotrófico em 2013, e aí depois disso ele ficou, muitas vezes aqui ele ficou em janeiro a julho de 2019, ficou hipertrófico, ou seja, o máximo possível, e aí agora ele está eutrófico, né? Boa parte do tempo ele está eutrófico. Significa dizer que precisa de um bom tratamento para usar essa água para abastecimento. Tem seguranças de barragens também, mas eu não vou entrar nisso. Tem também a questão dos climas. Essa FUNSEMI é muito, muito organizada, tá? Não apareceu nada, eu acho que está com problema ainda no gráfico. Então, eu vou dizer aqui o que é que vocês vão fazer no projeto. Hidro-CE, vou voltar para o começo. Aí a gente clica aqui, vou clicar numa coisa aleatória aqui, Russas, Santo Antônio de Russas. Ó, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, volume armazenado. Tá muito pequeno, mas acho que dá para ver. Aí vai aparecer esse gráfico aqui. E aí vejam que eu tenho aqui a variação ao longo do tempo da minha vazão. E esse valor aqui, ó, esse valor vermelho aqui, ó, que é a capacidade, né? Professor, o que é esse cave ali em cima? Só um instante, viu, que eu tô aqui. Espera aí que eu tô com a crise de tosse, só um minuto. Essas coisas da aula ao vivo. Pronto. Não é corona, viu? Esse K não tô. Coeficiente de armazenamento, peraí. Ele perguntou o quê? É isso que está depois do gráfico, professora, ao lado de dados, né? Não que o Gustavo perguntou. Isso, se cave, se Eu AV. acho. Ah, sim. Esse aqui é a relação cota e área, né? Tem aqui a área e a vazão,
que seria aquela curva lá. Eu não entendi esse nome aqui, mas tudo bem. Cota, vazão. Aí tem algumas fichas técnicas aqui, tudo do açude, inclusive desde dados de projeto, por exemplo, comprimento do coroamento, largura do coroamento, cota da barragem, coisas do projeto, né? Tomada d'água, qual tipo, né? Muitas vezes essas tomadas d'água inicialmente foram feitas de uma forma, à medida que foi passando o tempo, né? Teve momentos de escassez, aí colocaram outro tipo de captação. E aí nós vamos ter aqui esses valores, né? Percebam que aqui vazão atual, zero, porque eles não estão, não sei porque esse aqui está zero especificamente. Mas aqui, Professora, o que é tá que eu... cheio esse açude agora. Não, Tá tá em cheio, cheio, cheio. É porque é o que eu moro, 30,58. perto de onde eu moro. Estranho. Porque, tipo, esse tempo de Mas 2016 2018 realmente ficou seco. Mas agora ele tá cheio. aqui ele ficou seco, ó. Às vezes ele bota zero aqui porque eles estão com falhas nos dados, eles não estão monitorando alguma coisa, eles não estão fazendo a vazão atual. Então, vamos considerar que a vazão dele máxima, né, vai ser esse valor aqui, ó. Esse valor de volume aqui, deixa eu ver. É porque esse aqui não está com os dados muito fechadinhos. Acho que dá em volume por área, tem que multiplicar para achar a área aqui, para achar a vazão. Multiplica aqui, né? Ele não está com os dados muito certinhos, não. Vazão regularizada, ó, 2,32. E aí, nem tem valor de volume morto, né? Deveria ter. Tem uns que não estão com um monitoramento muito significativo, não, tá? Com algumas falhas nos dados. Mas aí ele tem, ó, essa vazão regularizada aqui. Vocês podem usar ela como projeto, né? Um exemplo. Vamos ver aqui algo que a gente sabe que está muito bem monitorado, que é o Castanhão. Porque, né? Pronto, vejam que aqui o monitoramento dele está ótimo. Porque determinar a vazão atual, que é, digamos aqui, a vazão que ele consegue regularizar no momento, então ela está em 5.053 litros por segundo. Então você não pode usar mais do que isso. Professora, mas e se fosse para eu determinar mesmo a vazão máxima outorgável? Aí eu pegaria todos esses valores aqui de vazões, né, achava aqui as vazões, deixa eu ver aqui a curva, teria que achar as vazões e calcular a probabilidade. Isso daria muito trabalho, não vou cobrar isso para vocês. E aí, esse aqui tá tão chique, tem até fotos, né? E aí, a nossa vazão regularizada dele vai ser 30,21 metros por segundo. Vejam como ela é grande, né? Comparando com o açude que a gente viu anteriormente. Esse aqui tem até fotos, né? Que não carregam, porém foi boa a intenção. Pronto, então essa é a informação que vocês vão usar. Tem uns que vão estar zero, como aquele lá de Russas lá, certo? E aí vocês usam a vazão que tem aqui nessa ficha técnica, que é a vazão regularizada. Então você calcula a sua vazão de projeto da sua cidade, e aí você compara. Se o teu reservatório que você quer escolher, ele está com a vazão dentro desse valor aqui, você pode justificar a sua escolha. Pronto, só isso. Certo? O Oroz, eu acho que Oroz não está numa situação muito boa, não, né? Deixa eu ver aqui, ele está indo, até que tá bom, né? 28%, e aí ele está com. Ele não está numa situação muito boa, não. Desde 2012 que ele está descendo. Vazão atual 1.100, até que é razoável, né?
E aí a vazão dele regularizada é... Isso aqui tem fotos também. Muito chique. 15,77 metros cúbicos por segundo. Veja que tem tudo, né? Galeria com tubulação em aço carbono envelopado em concreto. Misericórdia, que é o mais chique. Pronto, gente. Então, essa é a parte da escolha do manancial. Vou só voltar aqui para a nossa apresentação. Já esteve pior, né, Emanuele? É porque tem que ocorrer precipitação, não é nem em cima do reservatório, sabe? Tem que ocorrer na bacia que alimenta ele. Então, muitas vezes chove na região do reservatório, mas não só chove na bacia. Então, aqui o nosso mananciais subterrâneos, aqui é só eu dei o print da tela. Caso vocês se esqueçam como faz, é só voltar aqui nessa tela. E aí nós temos aqui os mananciais subterrâneos. Eles vão ser sempre, ele vai ser sempre no sentido de suplementar o abastecimento público hoje em dia, ou no atendimento total, mas isso aqui geralmente é se for zona rural, tá? Então, eu vou passar essa parte que a gente já sabe, né? Muitas pessoas já pagaram hidrologia ou estão pagando, aí essa parte é mais aquela parte de escoamento. Então, vou só dizer aqui o que é necessário para vocês. As nossas águas subterrâneas, elas são um pouco mais difíceis, né? Em termos de você achar legislação. Por quê? Você tem que ir lá no site da Companhia Estadual de Monitoramento Geológico. E aí lá vai ter os poços que são monitorados, que são pouquíssimos, porque tem muito poço que não, que o pessoal não sabe nem que existe, né? As companhias que fazem o monitoramento. Então, a rigor, é muito difícil você conseguir, como eu consigo facilmente, essa vazão que eu posso utilizar. Então, aqui só mostrando, né, que a água não é subterrânea, ela está subterrânea, é um estado que ela está, porque logo, logo essa água vai alimentar um rio, um reservatório, e aí isso vai fazer com que ela deixe de ser subterrânea para ser superficial. Então, como a gente sabe aqui em Russas, que eu acho que 60% talvez do abastecimento de Russas, ele é por água subterrânea. E aí, eu vou ter aqui, desculpa, só que ligaram para mim. Só um minuto aqui que eu vou ver aqui se é alguma coisa importante. Nada importante. Então, nós temos aqui, isso aqui vocês já sabem, né? Como ocorre o fluxo subterrâneo. Aí tem a questão dos poços, gente. A gente tem dois tipos de poços, né? Quando o aquífero ele é confinado, nós vamos ter os poços artesianos, que são aqueles poços onde a água do lençol freático está com uma pressão maior que a atmosférica. Por isso que eles jorram quando a gente consegue chegar, né, na superfície dele.
E aí eu vou ter, quando eu faço o bombeio, quando eu cavo um poço, o que é que vai acontecer com essa linha aqui? Como é o nome dessa linha aqui? Aí, quem era bom em hidráulica aí? Diga aí, Francisco Lucas, quem era bom em hidráulica? Como é o nome dessa linhazinha aí? Hernande, como é o nome dessa linhazinha aqui, Hernande? Menino, tá vendo que o menino não decepciona? Linha piezométrica. Então, quando eu chego lá na minha casa, lá no quintal da minha casa e faço esse bombeamento, a linha piezométrica, ela decai um pouco. E esse decaimento depende do quê? Da minha vazão de saída. Quanto mais eu estou tirando, mais essa linha piezométrica ela vai reduzir, certo? E aí eu vou causar, no que eu tenho esse decaimento, aí eu vou ter, né, uma pressão menor aqui na minha água, isso vai reduzir lá na frente a minha recarga subterrânea em algum corpo hídrico, tá? Imagine que eu faço várias extrações subterrâneas, ou seja, várias quedas na linha piezométrica, e essa linha piezométrica vai caindo cada vez mais, certo? Chegar a um ponto de que essa linha piezométrica pode ficar tão baixa que eu não consigo nem tirar aqui do poço mais, se ela cair demais, entendeu? Então, várias extrações subterrâneas em regiões que são próximas, em termos, né, geográficos, isso vai fazer com que essa linha piezométrica aí do meu subsolo vá ficando cada vez mais baixinha, certo? E aí, muitas vezes, ocorre o que o pessoal relata, né? Eu tentei fazer ali uma extração no poço, cavei um poço e não achei água. Então, muitas vezes é por causa dessa linha piezométrica que ela está muito baixa. E aí, além disso, elas vão ficando. Quando eu faço, principalmente se for aquele poço que fica realmente aberto, né? Essa entrada vai ser de quê? Esse poço ele vai ficar exposto aqui à poluição, né? Tanto de efluentes domésticos, industriais e agrícolas, como da própria ação antropogênica, né? A própria manipulação da água já vai fazendo com que ela vá ficando mais suja. Muitas vezes a gente tem construção de fossas perto, e aí a gente vai ter, principalmente se for o sumidouro, ou o que a gente chama de fossa negra, que é sem tratamento nenhum, e aí a gente vai ter a poluição também desse meu poço, né? Então, portanto, essa exploração deve ser racional, sustentável e integrada à exploração dos recursos hídricos superficiais, que é o que o pessoal faz muito aqui em Russas, né, gente? Constrói uma fossa e constrói um poço ao lado, né? E aí, depois essa pessoa tá com infecção intestinal, ninguém sabe de onde veio. Aqui nós temos alguns tipos de poços, ó. Poço em rocha consolidada, poço misto, né? Que ele passa por uma área de sedimento e passa por uma área aqui de rocha, certo? Para eu conseguir fazer poço na rocha, tem que ser com um equipamento, um maquinário específico que usa umas brocas, né? Bem fortes. Tem a nossa famosa cacimba, que geralmente esses poços bem rasos, e aí eu faço com um anel, né? De mandilha cerâmica. Tem um poço é, em aquífero confinado, por exemplo, aqui, ó. E tem um poço sedimentar, onde ele fica somente na área de sedimento, alguns tipos de poços, né? E aí encerrei a parte de mananciais. Vocês têm alguma dúvida, algum comentário? Hernande, Lucas, o Yuri chegou agora na aula. Yuri, onde é que você estava? Tá? Esqueceu da aula, Yuri? Yuri chegou agora, ó. Esse é o fuso horário dos Estados Unidos atrapalhando ele.
Deixa eu só conferir aqui. O Henrique já se dói, né? Então, gente, nossa. Ah, desculpe, Yuri. Então tá certo. Aí tu responde aí o formulário aí, viu? Então, gente, a parte de escolha do manancial, terminei. Primeiro, só recapitulando, vocês vão escolher a cidade para o projeto de vocês. Pode ser a cidade que vocês quiserem, sendo o Ceará, né? Por quê? Porque o Ceará, ele tem muitos dados para subsidiar o projeto de vocês. E diferentemente de outros estados, tá? Então, na próxima aula, seria bom vocês já me dizerem os municípios que vocês escolheram. Recomendo não escolher cidades muito grandes, porque vai dar muito trabalho. É melhor escolher cidades de porte médio, tipo até 90, 80 mil habitantes, porque tanto é fácil em termos de captação, né, em termos de vazão, né? Não é uma vazão tão grande, não vai ser tão difícil achar, e vocês vão também conseguir ter uma facilidade na hora da parte de distribuição. Porque a parte de distribuição, ela envolve a malha da cidade. Então, se você pega uma cidade muito grande, você vai ficar, né, vai ficar muito difícil. Então, recomendo cidades de porte médio, de, sei lá, 30 a 100 mil habitantes, no máximo estourando 100 mil habitantes. Aí, a mesma equipe. E aí, essa parte de hoje como escolhe o manancial, né? Então, ela não envolve nenhum cálculo. É só a questão de você saber consultar, interpretar essas informações que tem no portal hidrológico e casar essa informação com o teu projeto. Então, você vai calcular a primeira coisa, a vazão de projeto, e aí depois você vai comparar com a vazão que o teu manancial ele pode ceder. E aí, se essa vazão estiver dentro da capacidade do teu manancial, você pode justificar a tua escolha. Professora, mas o meu manancial eu estou vendo aqui que não é suficiente. Como é que a cidade é abastecida? Gente, tem muita cidade que tem muito poço, tem muita exploração subterrânea que não está divulgada essa informação de forma oficial. Então, eu já estou dizendo isso porque gera muito essa dúvida, né? Porque se você olhar a rigor tem cidade que você comparar a vazão que ela precisa com a vazão que os reservatórios do entorno têm, não dá. Então, é daí que surge o uso da água subterrânea. Como eu disse, tem muitos poços que não estão monitorados, né? E aí você não tem controle, certo? Mas aí a gente vai ficar só na parte de mananciais superficiais, porque eu entendo que esses mananciais subterrâneos, eles não têm dados suficientes para vocês fazerem essa verificação. E aí vocês não vão fazer levantamento de quantos poços tem no Ceará, né? Não tem condição, porque quem monitora é o serviço geológico, mas não são muitos poços, né? Que a gente faz esse monitoramento. Duas partes, porque não vou modificar, porque essas duas partes é justamente para facilitar, porque é muita coisa no projeto, aí um projeto só ficaria muito pesado para vocês. Então, vou retirar aqui. Deixa eu só mostrar aqui. Muitas vezes esses poços, deixa eu só mostrar, serviço geológico.
Só mostrar aqui. Para vocês, onde é que faz esse monitoramento de poços, só para vocês saberem. Mas é a nível nacional. Então, poços pequenos, eles não têm monitoramento nenhum. Por exemplo, teve muitos poços também que eles foram liberados naquela seca que teve lá naquela época. É esse serviço geológico aqui, esse site aqui, ó. E aí, hoje digamos assim, que liberaram só naquela época, e aí o pessoal continua usando. Então, é esse serviço aqui geológico, ó, gente. Claro que ele é para o Brasil, né? E aí é nele que tem o monitoramento dos poços, ó, veja que é muita coisa, acesso à informação, tudo, tem muita coisa mesmo. Não só da parte de poços, mas toda a parte de geologia também, né? Inclusive, eles têm mapas geológicos, caso alguém vá trabalhar com TCC lá na frente, vai estudar a parte de análise de solos e vai relacionar com geologia, o conselho, é esse site aqui que tem essas informações também, ele tem mapas geológicos do Brasil inteiro, né? Então, ele é bem um site bem nacional mesmo. CPRM, né? Serviço Geológico do Brasil. É tipo a FUNSEMI, mas a FUNSEMI é estadual. Aí ele tem informações aqui de tudo. Ele tem geologia, geoportal, assessoramento remoto geofísica, mapa de prevenção da defesa civil. Tem tudo que você imaginar. Tem muita coisa ele é muito usado para subsidiar ações de defesa civil também. Pronto, gente, só para vocês conhecerem. Além de ser importante para a água subterrânea, ele é importante para a geologia também. Então, eu vou terminar. Professora, Oi. eu tenho uma dúvida quanto à escolha do manancial. Aqui na cidade de Limoeiro, por exemplo, a captação é feita diretamente no Rio Jaguaribe, na barragem das Pedrinhas, sabe? Que é um barramento que tem. E esse dado aí não conta a vazão, né, no portal hidrológico. Como é que eu faço, assim, para dimensionar isso aí? Escolher o manancial nesse caso? No Limoeiro, realmente eles fazem essa captação no rio. Aí essa informação do rio vai ter nos documentos do comitê, se eu não me engano, na região ali do Baixo, né, Baixo Jaguaribe. Eu vou só conferir, mas tem a vazão que o comitê liberou para captação no rio Entendi. Jaguaribe. E aí, se eu não me engano, quem fez isso aí foi quem fez de Limoeiro foi a equipe da Uélida. E aí tu pode pedir a ela esse documento, que aí facilita o teu trabalho, que ele diz exatamente a vazão que pode retirar. Aí a gente vai ver lá na frente que quando é rio, tem algumas coisinhas diferentes realmente, né? Porque tem uma questão de como é feita a captação, porque é diferente de reservatório. Mas aí tu pede a Uélida que ela vai te dar esse valor. Tá bom, obrigado. Em Russas, vai fazer de Russas olhe, coragem, viu? Porque em Russas não tem água, não. A captação de Russas é basicamente toda subterrânea. Você pode tentar fazer superficial, mas não vai dar, não vai casar as vazões. Em Russas, tem comitê também, que é o do baixo, né? Tu tá dizendo o açude ou a cidade? Porque a gente não tem que escolher o manancial por cidade, né? Não é por açude, não. Ou eu entendi errado. Não, quando escolher a cidade, aí você vai ver nos açudes que tem ao redor. Não precisa ser. Agora sim, às vezes tem açude que é muito. Que tem água, porém é muito longe. Aí você tem que analisar as possibilidades. Por exemplo, a cidade de Quixadá, né? Os açudes que tem perto da cidade de Quixadá não dão para abastecer Quixadá.
Aí o açude que dá é ó, Pedras Brancas, né? Que é um açude bem longe. Então, infelizmente, nesse caso aí, tem que fazer o abastecimento por esse reservatório, né? Às vezes acontece isso, tá Ah, entendendo? Como a mas gente aí não no tem. caso eu vou escolher um manancial dentro da cidade, né? Não, 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 você não vai achar dentro da cidade, não. Você procura dentro da bacia. Ah, certo. Se for dentro da cidade, você não vai ter manancial suficiente. E não é só em Russas, é em outras cidades também, por exemplo, Quixadá. Dificilmente você vai achar. Eu lembro bem de Quixadá, né? Mas tem outras cidades também que você procura um manancial muito perto e são mananciais que ou estão secos ou eles têm uma capacidade muito pequena. E aí você, infelizmente, vai ter que optar por uma adoção por um reservatório mais distante. No caso, professor, eu tenho que escolher um manancial que abasteça uma referida cidade, né? Isso, Certo. Que eu tava fazendo, tava na exatamente. minha cabeça era o contrário. Não, você sai da cidade e procura o manancial, entendeu? Eu vou passar o textozinho para vocês de como é o projeto, para ficar melhor para visualizar. Mas aí a cada aula eu vou dando um passo, né? O passo de hoje é escolher o município e olhar os mananciais que tem ao redor. E aí vocês já me trazem a dúvida do que for, por exemplo, a dúvida do Vinícius, né? Foi o Vinícius que falou, né? Por exemplo, a dúvida do Vinícius, né? Que no caso dele é limoeiro, aí eles fazem a retirada do rio, aí é diferente. Aí cada região tem sua, muitas vezes tem sua especificidade, né? Aí vocês já podem ir falando durante a próxima aula, certo? Pronto, gente. Deixa eu encerrar aqui a gravação.